Duarte Gomes fez história, tornando-se o português mais rápido a correr 10 km, com um tempo de 28 minutos e 8 segundos, nos impressionantes 2,49 por quilómetro. Quando tu trabalhas e quando começas a ver que o trabalho está a correr bem, tu começas a sonhar cada vez mais alto. E consegui perceber que estava em boa forma para conseguir bater o recorde nacional. Com esta marca, o mais recente atleta da Team ASICS supera o anterior recorde nacional que pertencia a Fernando Mamed e que perdurava há praticamente 40 anos. Neste TriCast fica a conhecer melhor o percurso do Duarte até a chegar a este resultado e as suas futuras ambições para a época de 2025, que está apenas agora a começar. Quando tinhas estado cá com o Alex, tinhas dito que esperavas voltar e eu até comentei isso contigo. Acho que transmitiste logo aí uma certa confiança, uma certa ambição de ires procurar novos resultados para justificares voltares a estar aqui e falares um bocadinho também dos resultados e do teu progresso. O que eu te ia perguntar era, sentes que isso são características tuas, ter alguma confiança e ambição no teu processo, e achas que isso também impacta no fundo um bocado o tu voltares aqui depois dos resultados que tens tido? Então, Hugo, antes de mais queria agradecer mais uma vez estar aqui presente e o teu convite. Queria parabenizar-te pelo trabalho que tens feito ao longo deste tempo também. Acho que é muito importante para a modalidade do atletismo e também para a modalidade do triatlo e mesmo para outras modalidades que já trouxeste aqui ao TriCast. Acho que estás a fazer um excelente trabalho, dinamizar o desporto nacional e é muito importante que estejas a ter este trabalho e tenhamos uma pessoa com tantas capacidades para o fazer. Em relação à tua pergunta, é assim, eu quando disse que queria vir aqui ao TriCast mais uma vez, tinha um propósito e esse propósito tu acabaste de referir, que é ter bons resultados e voltar a ter capacidade para vir aqui. E sim, acho que uma das minhas características é ser confiante sempre, ser confiante no processo, ser confiante que sou capaz. E eu nunca sou uma pessoa que nunca digo que não vou conseguir, e acho que uma das minhas características é sonhar sempre e conseguir. E pronto, e acho que é muito importante nós todos os dias sonharmos com o objetivo e ter a capacidade para acreditar todos os dias que vamos conseguir os nossos objetivos. Uhum. Sim, eu acho que isso são, e quando eu comecei o podcast por isso, porque realmente acho que são duas características que tu tens. E quando a semana passada estive a conversar contigo, tu já me tinhas dito da ambição que tinhas de fazer a marca, e eu não sei porque fiquei logo com o feeling que ias conseguir, porque pá, até mesmo eu como atleta sinto um bocado isso, que é quando uma pessoa diz com tanta confiança, porque lá está, tu disseste-me, mas eu senti que te estavas a dizer com confiança, percebes? É que é aquela coisa de tu ouves uma pessoa dizer uma coisa, mas às vezes eles dizem aquilo meio que a rir, ou Por dizer. percebes que não está com a confiança de que acredita isso mesmo que vai fazer. E ali eu acho que senti que pá, estavas mesmo confiante, e tanto que até tinha-te já dito antes da prova que vou fazer a capa e vou lançar, e estive a ver a prova e lançámos logo, porque pá, tinha muito essa confiança que irias fazer. E pá, isso é muito importante. Lá está, é o acreditar. O acreditar acaba por ter sempre a parte da confiança, mas também o trabalho todo por trás que te permite ter essa confiança, porque lá está, confiança sem trabalho acaba por ser uma falsa confiança que só te vai, se calhar, a quase prejudicar do que propriamente avançares para a frente. Sim, sim, é isso mesmo. E olha, até te vou confessar como é que. É assim, eu tinha isto em mente já há algum tempo e um dos meus objetivos era fazer uma prova de 10 km nesta primeira fase da época, uma prova rápida. Um, e eu, primeiramente, pronto, meti o objetivo de fazer uma prova rápida e a seguir eu nem pensei num recorde nacional. Mas quando estávamos em Serra Nevada, e este ano as coisas estão a correr muito bem, os treinos estão a correr muito bem, o processo está a correr todo muito bem, eu comecei a acreditar e comecei a achar mesmo que conseguia
bater o recorde nacional. E aí é aquilo que tu estás a dizer, é quando tu trabalhas e quando começas a ver que o trabalho está a correr bem, tu começas a sonhar cada vez mais alto. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a acreditar e depois quando vim da altitude, fiz alguns treinos mais específicos para provas e consegui perceber que estava em boa forma para conseguir bater o recorde nacional. Sim, isso é muito importante mesmo porque, e lá está, tu não podes depois usar demasiado isso porque lá está, nós dizemos que faz bem dizer que, porque quando tu dizes, estás mesmo confiante ao ponto de dizer a malta e não estás só a pensar tu. Uhum. Eu já tive imensos casos que efetivamente eu digo as coisas e às vezes as pessoas até dizem estás a ser demasiado confiante e corre quase 95% das vezes bem, porque lá está, tens de saber dizer. Não, eu não vou para um campeonato da Europa ou do mundo a dizer que vou ganhar, percebes? É preciso saber dimensionar as coisas à realidade de cada um. No teu caso, quer dizer que vais para um recorde nacional já é de uma dimensão alta, mas isso também é pelo nível que tens estado. Mas claro, um tópico importante e acho que é sempre importante a confiança que tens para chegar a estes patamares. Uhum. E patamares esses dos 28,08 que fizeste, 2,49 por quilómetro, recorde nacional, superas os 28,11 do Fernando Mamed de 1985 em Londres. E o que eu te ia perguntar era exatamente isso, que é de 85, é um recorde já carimbado, ou seja, já muita gente de certeza procurou ou ambicionou chegar a esse recorde, nunca se chegou. Ao fim de 40 anos quebras este recorde. Qual é que foi a sensação depois de cumprir aquele objetivo? Sentiste também o peso deste recorde já ter tantos anos? Um, É assim, eu não. Vou-te ser muito honesto. Eu, na minha cabeça, um, eu nunca penso nesse tipo de coisas. Sinceramente, eu limito muito a fazer o processo, treinar, e focar-me naquilo que é o treino. Porque é aquilo que muitas das vezes toda a gente diz, que é os recordes são para ser batidos. Essa é a realidade. E pronto, esse recorde já perdurava há 40 anos, é a realidade. O Samuel Barata já tinha igualado ou feito um segundo de diferença, acho que foi 28-12, se não estou em erro. E depois, até o ano passado, ele teve uma prestação bastante boa, só que a marca, a prova não era homologada. Temos que também referir isso. É assim, é aquilo, pronto, é isso que eu estava até a dizer. Eu acho que é confiar no processo, trabalhar e não pensar muito nesse peso, porque se eu todos os dias pensar no peso das coisas que nós vamos fazer, vou-me estar a desviar daquilo que são os meus objetivos, vou-me estar a desviar daquilo que é trabalhar no mais importante. Uhum. Mas quando cruzas a meta, vês o tempo. Uhum. Eu acho que tu até olhas, que dá para ver na transmissão. Eu pareceu-me, eu também não há grandes imagens, mas tiveste ali algum momento assim mais de ok, boa, boa, top, 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 consegui chegar lá, ou foi mais ok, cumpri com o que estava e vamos para a próxima? Acho que foi mais a segunda. Acho que é cumprir com o que estava e vamos para a próxima. Foi porque é como isso que eu estou a dizer. Eu acho que há mais objetivos em frente. Isto é o início. É um objetivo que eu tinha já em mente. Um, e quando eu vi o tempo, eu confirmei aquilo. Porque imagina, eu tinha a prova toda, vinha a ver o ritmo, eu levei o relógio. E a prova toda vinha dentro do ritmo de recorde nacional. E eu quando entro no nono quilómetro e olho para o relógio, pá, só se eu desse uma quebra gigante para não fazer o recorde nacional. E eu, durante a prova toda, vinha a achar que iria fazer. Porque eu passei aos 5 km a 13,51 ou 13,50, se não me engano, que é 27,40. Pronto, quebrei um pouco na parte final porque entramos numa zona em que era a parte mais difícil da prova, a partir dos 7 km, mas mesmo assim eu continuei a olhar para o relógio e percebi que iria bater o recorde nacional. Quando cheguei, olhei para o relógio, é verdade, estavas a dizer essas imagens, olhei
quando acabei, sentia a sensação de que foi o dever cumprido, o objetivo estava feito, ahm, mas há mais. Há mais e até uma das coisas que eu disse, ahm, eu dei uma entrevista para se não me engano, pronto, o VO2 máximo, e eu, quando, até eu referi na entrevista que eu daqui a uma semana vou outra vez para a altitude. Por isso, neste momento, eu estou a voltar outra vez ao período base, vou outra vez para a altitude e a seguir vou competir em pista coberta. Portanto, já tenho objetivo, já estou focado em voltar ao treino. Certo. E já falaste aí um bocadinho da prova, mas queria que, se calhar, até mesmo para quem. Porque lá está, muitas pessoas, eu já falei com algumas pessoas e alguns que estão no meio, mas não estão no alto rendimento e comentam também, e conhece o atleta que fez o recorde nacional. Ahm, as pessoas têm, nem sabem, ou seja, dizem, mas aquilo é abaixo de 3, ou seja, ah, as pessoas não têm bem noção da sensação ou dos feelings que uma pessoa tem a correr a 2,49 ou 2,50. Como é que são as tuas sensações ao longo da prova? Porque para as pessoas, às vezes, para o corredor comum, 2,49 é sprintar, não é sequer um ritmo para aguentar 10 km. E acho que há muita gente que tem curiosidade de ter a noção das tuas sensações ao longo da prova, se vai sempre a custar, se há algum momento em que tu acabas por ir a controlar para não te esticares no ritmo, como é que é aquele último quilómetro em termos de sensações gerais, porque acho que quem consegue puxar o corpo até aos 28,00 acaba sempre por conseguir às vezes ter sensações que outros atletas não têm, nem que seja pela velocidade a que se corre. Eu também na parte da corrida acabaste por estar ali num segundo grupo, porque correu-se a recorde do mundo, a recorde da Europa. Como é que foi estar ali naquela prova que foi fantástica em termos de ritmos e com atletas de enorme nível? Olha, por acaso isso é uma coisa curiosa, que eu ano passado já tinha falado com o meu grupo de treino, quando eu corri os 3,17. Porque a partir de um ritmo em que, pronto, é assim, isso depois depende também do nível de atleta, não é? Se nós estivermos a falar de um atleta que tem recorde pessoal de 12,40 ou 12,50, se calhar não vai dizer aquilo que eu vou dizer, mas quem tem um recorde pessoal como eu tinha de 13,30 e depois baixa para os 13,17, o que eu senti, e senti o mesmo nesta prova, foi que o ritmo vai sempre muito rápido. Não existe espaço para tu relaxares, basicamente. Uhum. O ritmo vai sempre muito rápido, tens de estar super concentrado na prova, o que muitas das vezes em provas, por exemplo, eu corri no Campeonato Nacional de 5.000 metros, a 13, se não me engano, acho que foi 13,32 ou 13,35, já não me lembro. E nós íamos a falar, nós íamos distraídos, porque nós fizemos uma prova em conjunto, eu e o Alex e o Miguel, e houve ali trocas de ritmo, e neste tipo de provas tu vais concentradíssimo e é sempre a abrir, basicamente. Uhum. Vais sempre a abrir, as coisas passam-te ao lado, as pessoas, tu ouves pessoas a gritar, mas nem percebes bem, e vais mega focado na prova, e a sensação é que vou correr muito rápido. Pá, vou muito rápido. Pá, basicamente é isso. E em relação ao último quilómetro, é o quilómetro que custa mais, na realidade. Eu olhei para o relógio, faltavam 500 metros e eu já ia com as pernas todas partidinhas. Pá, já não conseguia levantar quase as pernas e eu pensei, é só mais 500 metros, é só mais 500 metros. Pá, Sim. ainda tentei dar aquele sprint final, mas já ia mesmo muito desgastado. Mas acabou por ser uma prova que sentiste que foi no pace certo para ti, ou eu senti que talvez pudesse ter havido um segundo grupo mais sólido desde o início,
houve muita gente a ir no pack inicial que se calhar acabou por tu passares que acabaste por passar, que se calhar podia ter corrido ali contigo e teria feito melhor marca e teria-te dado ali mais comboio, porque acabaste por ir ali com mais um ou dois atletas. Um deles penso que até acabou no top 10, acabou por se calhar não ter a tal quebra que tu tiveste nos segundos 5 e manteve para os 27, 40 e tais. Um, Sentes que ainda a prova foi obviamente muito rápida, houve o recorde da Europa e muitos atletas abaixo dos 28, mas sentes que ainda tens nesta forma atual, obviamente que agora vais para a altitude, não vais fazer 10, mas nesta forma atual, se ainda tivesse uma outra oportunidade, achas que ainda conseguirias otimizar alguma coisa do que foi feito? Sim, vou-te ser honesto. Eu não passava tão rápido a primeira parte, porque senti que neste tipo de provas, com alto nível, como se viu, até bateu o recorde da Europa, isto é como se fosse um comboio, vai tudo empurrado. E o que acontece é que a maior parte dos atletas, não querendo, vão ter que ir com. Vai, a dizer que o grupo da frente não é no grupo da frente, mas ali numa cauda do grupo da frente. E vão passar ao primeiro quilómetro a 2,40, 2,41, o que é um ritmo muito rápido para aquilo que é. Eu, pronto, fiz média 2,49. Se calhar se tivesse passado a 2,47 ou 2,48, tinha pernas para fechar um bocadinho mais rápido no último quilómetro, por exemplo. E eu senti que a parte inicial pode ter afetado um pouco a minha parte final. E na realidade, esse era um aspecto a melhorar. Um, e o que tu estavas a dizer, houve dois atletas que vieram comigo, um deles veio comigo até ao final, fomos nós os dois, e outro atleta que foi um alemão, que acabou no top 10, fez 27,40. Ele manteve sempre o mesmo ritmo e correu sozinho. E eu, na minha perspectiva, esse atleta consegue correr muito mais rápido. Consegui ter ido com o grupo da frente, mas também ele foi inteligente ao ponto de conseguir ouvir o corpo e conseguir saber o ritmo para ir e conseguir acabar no top 10 e fazer 27,40, que é uma marca muito boa. Na minha perspectiva, é isso que eu estava a dizer. Eu acho que conseguia ter passado um pouco mais, podia ter passado um pouco mais lento, a 14 minutos, por exemplo, aos 5 km, e se calhar conseguia acabar um pouco mais rápido e fazer 27,50. Pronto, acho que era uma das coisas a melhorar. E outra coisa, que é a maior parte dos atletas que estavam na prova era tudo segundas, terceiras, quartas provas. E um aspecto que, pronto, que nós não consegui fazer, uma prova primeiro, para ganhar algum ritmo competitivo. E eu, como não tenho algum ritmo competitivo, também senti que desde o início ao fim foi muito rápido. Senti que ia correr muito rápido. Portanto, se conseguisse também fazer uma prova agora, se calhar tirava se calhar mais 5, 10 segundos. Pronto, isto tudo, se tudo corresse bem, não é? Se não apanhasse nenhuma gripe, se a prova fosse em excelentes condições, porque há vários fatores que influenciam a prova, não é? Claro. Sim, só por curiosidade, tu foste para lá sozinho, tiveste algum apoio aí para Lille? Não, fui sozinho. Fui sozinho. Ok, foste no dia antes da prova? Uhum. Sim, sim. Ok, e depois fizeste a rotina toda. Nós no triatlo acabamos de ter sempre uma logística mais complexa pelas montagens das bikes e Pois, pois. tudo. Uhum. Acabou por ser quase chegar, descansar e a prova foi depois a meio do dia, Sim. certo? Eu apanhei o voo às 8 da manhã de sexta-feira, cheguei às 10. Depois foram-me buscar ao aeroporto. Eu estive num centro de treinamento em Liévin, que é a 45 km de Lille. Estive lá, descansei, fui correr um pouco na sexta-feira. Depois, no dia a seguir, pronto, acordei por volta das 8 da manhã, fui correr mais um pouco para ativar. Depois almocei e fui para a prova. Ok. Sim, porque é sempre às vezes interessante também perceber essa logística das viagens, porque vocês ah, agora começando a competir internacionalmente carece essa logística, mas pronto, acabou por ter de ser uma logística simples e a que tu que agora vais começar no fundo a ir habituando porque é a vida de um atleta internacional para ir competir praticamente todas as provas grandes vão ser lá fora e na Europa acaba sempre por ser mais fácil, talvez quando forem viagens para outros continentes aí já requer outra adaptação logística, sim.
A edição de 2024 do Ironman Portugal foi um mega sucesso, mas neste momento já se começa a pensar em 2025. Se és atleta e procuras um grande desafio para a tua próxima época, esta é a prova. Organização e atmosfera incríveis no local perfeito para a prática de triatlo. Não percas tempo e aproveita já para te inscreveres e aproveitares os melhores preços na tua inscrição. A meta do Ironman Portugal 2025 espera por ti. Só para fechar aqui o tema da prova, tinha aqui uma sub-questão que é em relação ao nível, porque bateu-se o recorde da Europa, o atleta francês fez 27 baixo, 2,42. Muitos atletas a correr ali entre os 27,20 e os 27,40. Na tua perspectiva, e tu já disseste que estás sempre a pensar em melhorar e não estás preso a marcas nem a tempos, queres sempre progresso. Como é que também te vês, porque tens progredido muito, tens chegado cada vez mais à frente, ainda assim o nível está muito alto, ou seja, fazes o recorde nacional, mas estás a 1 minuto, ou penso que a cerca de 1 minuto do primeiro. Como é que tu vês essa situação do género, pá, bate um recorde nacional e fica em 14º, né? Numa prova que não é um campeonato do mundo, nem um campeonato da Europa, mas que tinha lá muitos atletas bons. Como é que vês também esse cenário competitivo e se isso também te acaba por dar uma certa motivação extra para continuar a querer mais e mais e mais? É assim, a realidade é que o nível europeu e mundial está cada vez mais elevado em todas as distâncias, quer dos 1500, 800, 5000, 10.000, tudo, na pista, na estrada, o nível está mesmo muito elevado. Eu acho que dá uma motivação extra para perceber que todo o nível em geral está cada vez mais elevado e que eu estou a conseguir também acompanhar. É assim, levar 1 minuto do recorde da Europa, pronto, é 1 minuto, na pista são 400 metros, na realidade. Mas também, na minha cabeça, penso assim, se eu assim, eu considero que estou a treinar mais e melhor e consistentemente há 1 ano e meio, por assim dizer. Se eu com 1 ano e meio conseguir atingir esta marca, só tenho que esperar, só tenho que ser mais consistente, só tenho que fazer mais estágios de altitude, só tenho que fazer mais quilómetros na semana, só tenho que manter o trabalho. Por isso, eu sincero, acho que não digo aproximar-me, acho que consigo chegar perto dos melhores da Europa. Portanto, é uma coisa que vou pensando vagamente ao longo da jornada, mas penso que sim. E eu sou sonhador e acredito que vou lá chegar. Sim, e aqui acaba por ser um bocadinho... às vezes eu faço isso na minha cabeça, que é... Ok, eu estou a esta distância do primeiro, mas a quanta distância que eu estava há 3 anos, do primeiro da altura? E normalmente esse gap vai diminuindo. No teu caso também acontece. Ok, aqui bateu-se o recorde da Europa, mas tu também bateste o teu recorde pessoal. Antes desta prova, o recorde da Europa acho que era 27... 07. Não sei se tu sabes. 07. Yeah. Ou seja, era um bocadinho, eram uns segundinhos a mais, e tu tinhas 29,11. Penso eu, que eu fui ver. Sim. Ou seja, a distância de 29,11 a 27,07 é quase o dobro da distância que estás agora do atual recorde. Portanto, tu conseguiste nesta prova haver um recorde nacional, o recorde nacional do teu, recorde europeu do atleta francês. O recorde europeu diminuiu uns segundinhos e tu tiraste 1 minuto, ou até mais de 1 minuto. Portanto, ou seja, aproximas-te imenso. Claro que agora este minuto é mais difícil do que o outro minuto. Sim. Vai ser, se calhar são 3 anos ou 2 anos, ou não sei. Mas acaba por ser assim às vezes que eu penso, e acho que até é o melhor.
Sim, sim, sim. Porque pá, às vezes a pessoa pensa, é 1 minuto, fogo, 1 minuto, mas é mais, pá, agora vou tentar reduzir esta percentagem de tempo. É assim, este atleta, até vou. O atleta que bate o recorde da Europa, ele em abril tinha feito, se não me engano, 28,35. E agora, estamos em novembro, faz 27. Não, desculpa, eu estou-te a dizer mal. Ele fez. Eu disse 28,35 ou 27,35? Sim, 28, Não, ele 35. fez 27,35. 27. Sim, 27,35 e agora fez 27,04. Só que é um atleta que fez a meia maratona em 59,40 e passa a 28,30 se for preciso aos 10 km na meia maratona. Claro. Portanto, é um atleta que sim, consegue. Se calhar o recorde da Europa daqui a uns anos já não vai ser 27 qualquer coisa, vai ser 26,50 ou Pois, 26,40 porque é muito. o próprio recordista tem ainda muita margem, é um atleta novo. Eu não sei que idade é que ele tem. Tem a minha idade, tem 24 anos. Ok. Pois, é um atleta muito novo que tem ainda muito, e pela margem de Uhum. progressão que está a ter, não é? Pela evolução de resultados também muito elevado. Mas lá está, não invalida que tu daqui a 1 ano ou 2 anos não possas estar também já a valer Sim, sim, sim. esta marca e que no decorrer desta época não te aproximes, por exemplo, já de uns 27, 30 e tais como ele tinha. Uhum. E que depois podes pensar, ok, eu agora alcancei um patamar que eu sei que ele, por exemplo, em 8 meses conseguiu ir dar o salto para o recorde da Europa. Ou seja, tens sempre, claro que a evolução é individual e cada um tem o seu processo, mas tens sempre a noção de que é possível fazer aquilo. Uhum. Mesmo que não consigas, sabes que houve alguém que conseguiu fazer. Portanto, não é tipo um disparate dizer que vou procurar os 27,30 e depois os 27,0. Sim, 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 sim. Uh, Até porque é um e isso acaba atleta, sempre assim. é um atleta que eu, é assim, eu acompanhei, é da minha idade, já corri algumas vezes com ele, e é um atleta que parece que tem um percurso muito idêntico ao meu. Tem 13,15, 13,16, pronto, agora claro que fez um 59, e isso também, esses 59 depois também dão-me, na minha cabeça, se calhar eu penso, olha, se calhar daqui a uns 4 5 anos, se calhar também vou fazer 59 a meia maratona. Claro que é essa comparação que depois também nós atletas fazemos. E acho que também é importante. Acho também é importante. Né? É Sim, assim, sim, e pode ser importante. Agora vamos tocar noutra assunto, mas pode ser importante se te motivar, mas também fazer comparações demasiadas também pode te trazer claro, coisas negativas. Porque sim, sim, porque tu depois também começas a seguir o atleta, se calhar no Strava, vês o que é que ele faz, depois queres copiar aquilo que ele faz e o treino é individualizado. Um, e pronto, e já não começa, mas se souberes controlar essa, esse aspecto, acho que até é bom. Até é bom. sim, sim, eu acho que isto acaba por entrar um bocado na métrica que eu dizia de vermos a diferença que damos para o primeiro. Aqui entra quase ver onde é que o primeiro estava com a tua idade, por exemplo. No caso tem a mesma idade, mas às vezes eu também gosto de fazer os do género. Ok, este atleta foi campeão do mundo com 32 anos. No triatlo, se for uma distância mais longa, é muito normal com 30, agora o campeão do mundo 37. Onde é que ele estava com 22 ou com 23? E muitas vezes a pessoa fica, epá, com 22 ou 23 ele não era um atleta por aí além, estava ainda muito apagado e isso dá a motivação porque sabes que não, porque é tal coisa, com as redes sociais e com nós vermos muito fácil acesso às coisas, achamos sempre que as pessoas apareceram do nada. Este apareceu e está aqui já a disparar 55 aos 400, não sei quantas reps. Mas depois vai ver onde é que ele estava com os teus anos ou com os teus anos de prática e se calhar estava mais ou menos no teu patamar. Só que lá está, fez um longo caminho até lá chegar e nós depois achamos sempre que, epá, ele tem 26, eu tenho 28 aos 10, como é que eu vou lá chegar? É impossível. Quando é só continuar Continuar. no processo Continuar. e ir evoluindo, Claro, obviamente. claro, claro, claro. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso. Eu acho que, eu acho que essa eu acho que essa capacidade de saber olhar para isso como motivação também é um ponto forte que nós também devemos ter e porque isto é um desporto difícil, é um desporto que temos que andar aqui a repetir o mesmo exercício todos os dias,
é um desporto de repetição. Portanto, se tu vês que outros conseguem e que fazem quase a mesma coisa que tu fazes, dá-te também uma motivação. E agora com as redes sociais, como tu estavas a dizer, é muito mais fácil o acesso à informação. Antigamente, se calhar não sabias o que é que o atleta do Quénia fazia, ou se havia atletas nos Estados Unidos ou mesmo dentro da Europa a fazer o mesmo método de treino que tu fazes. Hoje em dia a informação está toda Praticamente dispersa. toda a gente partilha, sim. Sim, sim. Sentem a necessidade de partilhar porque lá está, querem também dar-se a conhecer e mostrar as marcas e criarem conteúdo e também, lá está, quando depois começa a haver atletas de topo a partilhar, aqueles que estão abaixo também se sentem tipo, se o melhor do mundo partilha ou dos melhores, porque é que eu Eu também também hei não. de esconder? Claro, claro. E acho que depois isso criou-se aí uma cultura de que já não há tanto aquela coisa de esconder, porque também já se percebeu que não há nenhum segredo, primeiro, e depois o que funciona para ti pode não funcionar para mim. Portanto, se ele quiser, eu já disse isto, que é, se houver, eu partilho os meus treinos todos, claro que eu também não, não sou ninguém de especial para estar agora a dizer que a malta vai ver e vai copiar. Mas se houver malta a copiar, eu estou tranquilo, porque eu sei que se eles estão ao ponto de ir copiar, dificilmente vão lá chegar. Se tu estás a ver, tipo, Strava de malta para ir copiar treinos, pá, é porque não estás no processo, Não, não não. estás no Não, processo de. é isso que eu estava a te dizer, não estás focado. Não estás focado. E uma das coisas, pá, é se tu tiveres sempre no teu processo e sempre a acreditar naquilo que tu fazes, acho que não tens inseguranças para ir ver o que é que os outros fazem. Yeah, yeah. Sim, é isso mesmo. Eu agora tinha aqui uma outra pergunta, acaba por ser um bocado longa, mas no fundo é perceber que há momentos de carreira. Eu acho que existem momentos de estagnação, existem momentos até às vezes de pequenas regressões em alguns atletas por lesão, por overtraining, por pararam durante um mês, regridem, ou às vezes as coisas não saem. Depois há aqueles momentos de salto em que evoluís, e depois acho que há o teu momento que é um grande salto, que acho que foi o salto que deste entre a marca dos 5.000 e agora este resultado. Estes grandes saltos acabam sempre por aparecer no processo se a coisa for contínua, mas eu acho que às vezes dás baby steps e depois dás um grande salto e nem sabes bem porquê. Aconteceu, saiu, desbloqueou. Eu acho que tiveste um bocado disso. Tiveste também agora a adição à Team ASICS, que não sendo uma evolução de fisiológica, performance, etc., é uma evolução de carreira e acho que é uma evolução bastante importante. Queria que falasse um bocadinho desta sensação de evolução, se concordas, se não, e também dizeres no fundo o que é que, na tua opinião, gerou este salto. Os principais aspectos que fizeram com que desse este jump. Então, é verdade, é verdade. Todo o processo de cada atleta tem altos, baixos, é aquilo que estavas a dizer, tem os baby steps, tem depois o grande salto. E sim, neste momento eu considero que dei um grande salto. A realidade é essa. Se calhar daqui a uns meses estamos a falar outra vez, se calhar mais em privado, e estou-te a dizer: olha, agora estou na fase dos baby steps, não tiro nenhum tempo, e depois, se calhar, acontece outra vez, ou se calhar não consigo fazer recorde pessoal porque estou em estagnação. Acontece, são coisas que acontecem, faz parte de todo o processo, é normal e nós atletas temos que saber lidar com isso. Acho que é uma coisa que toda a gente tem que saber lidar, de forma a sempre olhar para o objetivo final, porque se tu, e é isto que eu digo muitas vezes, que é, se tu tiveres um objetivo em mente, sempre focado numa coisa, pode muitas pedras no caminho, podem vir lesões, pode vir tantas coisas a acontecer, mas tu estás assim, estás blindado, basicamente. Tu estás focado naquilo, pode ir para baixo, pode ir para cima e nada te vai abalar, por assim dizer. E acho que isso é o mais importante disto tudo. Em relação agora a ter entrado na Team ASICS, acho que é muito importante para mim, porque é reconhecer o meu trabalho, e isso também para a minha vida pessoal e para a minha carreira deixa-me mesmo muito feliz estar alguém conseguir reconhecer o meu trabalho, o trabalho que eu estou a desenvolver e também para o processo e para o treino, acho que também é muito bom conseguir ter
os ténis mais recentes da marca, conseguir ter os melhores ténis para rolar, conseguir tocar, por exemplo, trocar os ténis no dia a dia, que é uma coisa muito importante. Muitas vezes as pessoas treinam com os mesmos ténis há 8 meses, que já estão muito desgastados. Olha, eu amanhã vou à pista com uns ténis que já vão para aí para 3 épocas, tinha-os lá na gaveta, já não, ainda não os tinha muito batidos. Pensei, olha, agora vou dar uma renovada, mais uns treinos de threshold com eles. Epá, este gajo. Epá, mas pronto, acho que isso é o mais importante também. E, e também visivelmente estar num patrocinador para em termos de internacionais, é mais importante, porque te olham de outra forma. Se calhar consegues entrar, pronto, agora também tenho um agente, mas facilmente consegues entrar numa prova com mais nível. Uhum, Tudo é importante. E pronto, e depois também em termos monetários, claro, que claro. ajuda, que isto é muito bonito, nós andarmos aqui a correr, mas se não tivermos hum, retorno financeiro é difícil, porque tem que investir em estágios, tem que investir em idas para provas. Baseia-se tudo no dinheiro, não é? Sim, e agora tu estás a tirar alguns dividendos do trabalho que fizeste, mas Uhum. tiveste muito investimento, quem sabe, em todo o equipamento que tinhas, em todo o tempo que despendeste, todos os estágios que pagaste e viagens que fizeste para provas, e é muito bom ver que esse investimento traz o retorno depois, porque é sempre duro ver casos que se investe e não Não dá correm, resultado. não Uhum. acontecem. Uhum. Muitas vezes eu acho que esse processo que tu passaste, acho que é um processo muito fixe, acabou por correr bem e agora desbloqueaste e podes ter no fundo um respirar do género, ok, agora consegui chegar a este patamar e posso-me focar apenas no treino e não estar com tantas preocupações externas. Verdade. Aparecem sempre preocupações, mas Uhum. estás mais tranquilo de que tens o teu material, tens o teu apoio para investir nos estágios, investir nas provas, tudo. Olha, eu concordo 100% contigo e uma coisa que nós até comentamos no nosso grupo de treino, se nós disséssemos a outras pessoas o nosso 2023 e contássemos aquilo que nós gastamos e aquilo que nós investimos com aquilo que nós recebíamos, com aquilo que, pronto, essa diferença, as pessoas diziam que nós éramos malucos. Garantidamente diziam que vocês não sabem o que é que hão de fazer ao dinheiro, devem ser ricos, só pode. E são mesmo muito malucos. Mas olha, eu acho que pessoas que também não estão no meio também não percebem o que é necessário investir para atingir os bons resultados. E eu acho que faz parte esse investimento, porque hoje em dia, se tu não fizeres, se calhar, 4 estágios de altitude pelo menos por ano, estás em desvantagem. Garantidamente estás em desvantagem porque toda a gente o faz. E até pessoas que permanentemente, se calhar, já vão viver para a altitude, praticamente. Passam, por exemplo, um Jakob Ingebrigtsen passa, se calhar, 8 meses durante um ano, o que é muito. Sim, e é aquela coisa do género, tu arriscaste muito e isso acaba sempre por ser um risco, porque se não correr bem, neste caso correu bem, mas se não corresse bem, era todo um risco, era tudo uma Uhum. aprendizagem, obviamente, mas é um investimento de tempo e monetário muito grande que algumas pessoas não estão para tomar esse risco e por isso é que também ainda torna mais importante e também para quem está pelo meio bom de ver que consegues ter algum retorno para já de todo esse investimento, porque mostra que lá está o trabalho e a dedicação e o investimento e o acreditar acontece. Agora não é fácil, há sempre muitas dificuldades pelo caminho, mas é sempre bom ver malta que investiu muito e conseguiu depois conseguir ter o retorno de resultados e também agora de estrutura e de apoio para,
para dar continuidade, porque é o que nós precisamos em Portugal. Nós não podemos só querer que os atletas façam resultados se eles não têm uma estrutura e apoio. Portanto, quem quer resultados e exige resultados de atletas também tem de ficar feliz e contente por ver que conseguem chegar a um patamar de ter apoios. Porque sem esses apoios também não vai haver resultados, porque as pessoas não podem viver uma vida inteira não é? Do ar. Claro, é Ninguém isso. vive do ar. E eu acho que com esta nova geração, e agora as pessoas começam a perceber melhor, e pessoas. Eu acho que muita gente ainda mesmo assim com alguns resultados que eu até tenho vindo a fazer, há pessoas que ainda não me conhecem. Eu agora tenho dando uma vista de olhos nos comentários do Facebook e vou vendo aquilo que as pessoas dizem, e muitas das pessoas às vezes nem sabem quem eu sou. E eu acho que acho que, tendo em conta os resultados, já devíamos ter mais visibilidade e já devíamos ter mais apoios. Porque, pronto, eu tenho 24 anos e isto para investir é agora. O investimento tem que ser feito agora. E eu acho que é necessário ter os apoios agora, não é? Quando eu tiver 32 ou quando eu tiver 30 anos, não vou conseguir investir. Se calhar posso investir, mas se calhar os resultados não vão chegar mais tarde. E aí se calhar já não tenho o tempo todo que tenho neste momento. E eu acho que é agora. Todas as pessoas que... e é por isso que depois também as coisas estão a mudar, na minha perspectiva. E eu acho que é agora que tem que existir o investimento nesta nova geração. Nova geração que está a aparecer, nova geração que vai bater muitos recordes. E acho que é neste momento que, se querem que o atletismo se mantenha e que se querem que o atletismo tenha os resultados que tinha há 40, 30 anos atrás, acho que é agora que têm que investir para daqui a 3, 4 anos, se calhar temos medalhas num campeonato do mundo, se calhar temos medalhas nos Jogos Olímpicos, porque acho que é possível. Acho que é possível. Sim, e lá está. O processo, é isso. É cada vez agora tu sobes um patamar, sobes um degrau, gastas mais, também investes mais, tens mais retorno, mas tem de haver esse apoio para que no fundo tu só te tenhas de focar. Claro que tens de focar em outras coisas, mas essencialmente focares no teu processo de evolução e não teres de estar às vezes a perder energia, e sabemos bem o stress e que isso causa, não é? De estares a ter de gerir todo um orçamento para gerir uma época. Mas acho que, felizmente, acho que vais agora ter cada vez mais essa margem, essa tranquilidade, e poderás fazer a tua gestão de época com algum conforto, e isso acaba também por se refletir depois em resultados, porque se o atleta está mais tranquilo e não tem aquela pressão de ter resultado imediato, acho que tudo sai mais facilmente. Claramente. Tinha aqui outra pergunta, e neste podcast não vamos falar se calhar muito de treino, se calhar vais ter de vir novamente para falar mais de treino. Temos o membership, não se esqueçam, e se calhar na série de treino até faz sentido trazer lá para falar só de treino, mas aqui eu gostava de fazer uma questão em tudo o que envolve o fora treino. Ok. Porque nós já falámos há pouco que quase todos os atletas estão a treinar parecido. Ok, uns podem fazer mais volume, outros um pouco mais de intensidade, uns fazem um tipo de reforço muscular, outros fazem se calhar menos reforço muscular, fazem mais mobilidade, whatever. Acaba por andar tudo mais ou menos pela mesma coisa. Há sempre aqueles pormenores, e é esses pormenores que eu queria saber, ou seja, no fora treino, no dia a dia, e aqui até nem tem de ser tanto rotinas de aquecimento, etc. Pode ser mesmo, o que eu quero saber é dia a dia. Acho que naquelas coisas simples que às vezes toda a gente assume que todos fazem, não. Há pessoas que não fazem. Se calhar coisas básicas que tu fazes no teu dia a dia, ou regras, rotinas que tu tenhas, para algumas pessoas essas rotinas podem não ser assim tão normais, mas eu claramente noto que quase todos os bons atletas têm pontos em comum nessas rotinas e nessa forma de viver o dia a dia.
e no fundo queria que passasse um bocadinho as tuas rotinas, a forma de pensar, gerir o teu tempo, no fundo a forma como geres o teu dia, porque acho que é algo que é relevante. O treino está lá, mas tudo o que envolve. Ok. Então, começando primeiro, começando pela manhã, e uma das coisas que eu fiz este ano, que é um dos pormenores que eu tenho tentado melhorar, é a alimentação. Não, não relacionado com a alimentação saudável, porque eu considero que como bem, um, e como tenho atenção a todos os macronutrientes que tenho na minha alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação chamada, considerada mediterrânica, e acho que é a mais equilibrada. Portanto, não tanto nisso, mas mais em aumentar, por exemplo, a minha massa muscular. Uma das coisas que eu estou a fazer este ano, porque sinto que uma das minhas fragilidades é, por exemplo, numa parte final de prova, conseguir acabar mais forte, e para isso preciso de um pouco mais de músculo. E mesmo para aguentar mais o treino, preciso um pouco mais de massa muscular. E é isso que eu estou a tentar trabalhar este ano. E portanto, para isso acontecer, tenho que aumentar de peso. Tenho que estar em excedente calórico para conseguir aumentar a massa muscular. E como eu estava a dizer, começando pela manhã, eu este ano tentei mudar um pouco o meu pequeno almoço. Como sempre, um pouco mais, tento-me sempre focar um pouco mais no pequeno almoço, mais nesta fase. E dando-te um exemplo de um pequeno almoço, como sempre, aveia, com um pouco de proteína dentro da aveia, umas torradas com manteiga de amendoim e banana, um café com leite, eu gosto sempre de beber café de manhã, e depois ainda mais uma fruta, e normalmente a meio da manhã, ou durante o treino, ou levo um gel, ou como uma polpa de fruta, ou uma barrita. Pronto. Isso é uma das coisas que eu tento sempre fazer, alimentar sempre intratreino, antes do treino e pós-treino. Essa é uma dos principais que tento fazer. Depois, tomo um pequeno almoço, vou para o treino, faço o treino e a seguir foco-me na minha recuperação. Uma das coisas que eu tenho que sempre fazer todos os dias é dormir a sesta. É obrigatório. É uma coisa que eu faço sempre. E tento sempre não gastar muita energia nos dias mais exigentes. Pá, é claro que muitas das vezes tenho coisas a fazer, ou vou almoçar com a minha namorada, ou fico mais um tempo com ela, ou vou ter que ir a um sítio, ou vou ter que ir a outro, ou vou ter que ir à fisioterapia. Claro que há coisas sempre a fazer, mas tento sempre meter esse tipo de coisas para dias mais leves. Porque os dias, por exemplo, que eu faço double threshold, tento sempre focar o máximo a recuperação. E que é uma das coisas que eu tenho que ter para o treino da tarde. Se eu chegar cansado ao treino da tarde, já sei que supostamente o lactato vai dar baixo, as minhas sensações vão ser piores e não vou conseguir cumprir o que era planeado no treino. E pronto, e a parte da tarde é basicamente sempre para dormir a sesta, ou até mesmo estar na cama, descansar um pouco. Às vezes vejo uma série, tentar adormecer. E normalmente é assim os meus dias. Depois vou outra vez treinar, por volta das 5h30, 5 horas. Treino, alimento-me como deve ser. Depois vou para casa, e tento sempre deixar o telemóvel mais ou menos 1 hora antes de ir para a cama, porque pronto, a luz azul estimula sempre, por causa do, da melatonina. A luz azul faz com que ela não seja produzida, ou seja,
vou estar mais alerta e não vou conseguir adormecer tão bem. Portanto, tento sempre deixar um bocado o telemóvel de lado, ou então meto no iPhone, tem uma opção que é para meter modo noturno, fica uma luz mais alaranjada e pronto, se estiver no telemóvel faço isso. E pronto, e depois normalmente quase todos os dias tomo um suplemento de magnésio para me ajudar a adormecer. Pronto, e basicamente é esta a minha rotina. Não tenho propriamente, é como tu estavas a dizer, não há assim nada de especial, mas para nós é uma coisa praticamente normal. É a minha rotina quase todos os dias. Sim, no fundo parece tipo, no fundo tentas que toda a tua energia Seja para o seja treino. canalizada ao máximo para o Sim, treino. sim, basicamente é Ou isso. seja, estás a tentar minimizar ao máximo o teu desgaste físico e também mental, Uhum. porque às vezes fazer tarefas, por exemplo, no computador, não nos desgasta fisicamente, desgasta-nos Psicológica. Uhum. mentalmente. Quando vamos para o treino, já não estamos tanto no treino como se calhar se estivéssemos tipo a dormir a cesta Uhum. e acordasses e fosses comer e fosses para o treino. Uhum. E acho que um pormenor que pelo menos eu sinto que tu tens, que é, não sei se estás a consumir ou não, mas não estás tão ativo, parte de telemóvel, redes sociais, a forma como tu pensas isso, por exemplo, agora fizeste este resultado e não tiveste a querer comunicar muito, não tiveste desesperadamente a se calhar ver tudo e a partilhar tudo, tiveste algum discernimento aí, tens esse cuidado ou algo que tu pensas ou é só natural em ti Sabes que não... muita gente comenta isso comigo. Muita gente diz: pá, mas como é que tu não publicas nada? Não repartilhas as histórias? Não. A maior parte das vezes não metes nenhuma foto? Estamos aqui todos. Porque não metes uma foto do estágio, por exemplo? Mas sabes que isto é. Eu não. Eu muitas das vezes, quando eu. Pronto, na preparação para a prova, no período base, eu muitas das vezes pronto, estou no telemóvel, às vezes gosto de ver. Eu uso o telemóvel mais para ver atletas. O Instagram é basicamente só atletas. Mas quando chego a período de provas, eu desligo completamente. Desligo completamente, tento me afastar. hum, e eu acho que. E estavas-me a perguntar se faço isso de propósito. Eu acho que sou mesmo assim. Eu não gosto de partilhar muito a minha vida pessoal. Hum, Sei que devia fazê-lo mais, porque hoje em dia as redes sociais são muito importantes, mas não gosto muito de me expor, nem gosto muito de quando existe um grande resultado, não gosto muito também de mostrar, porque Não gostas de ser tu a divulgá-lo, gostas que alguém, ou seja, podem divulgá-lo por ti, Uhum. mas não seres Sim, tu. sim, é mais por aí. Isto, hum, as coisas são muito. é, eu quero manter a minha vida sempre numa linha muito tenue. Porquê? Porque nem faço um grande resultado, nem sou o Michael Phelps, nem quando Uhum. faço um pior resultado sou pá, um Zé Ninguém. Percebes? Portanto, quero Sim. manter sempre a linha muito tenue, ali uma linha muito, muito ligeira, sempre hum, sem muitas oscilações. E esse é o meu. É aquilo que eu penso e é a forma como eu lido com a minha vida. Não exponho muito e faço aquilo que tenho a fazer, basicamente. Sim. E eu acho que essa lógica que tens é obviamente que te faz, no fundo, não estar, se calhar, a consumir tanto. E eu acho que o não estares aí também te poupa, também te desgasta menos. Percebes? Ahm, do género, imagina que tu te começavas a repartilhar todos, a responder a toda a gente, a meter like em tudo, desgasta-te. Ou seja, tira-te um bocado aquele foco que tu estás tanto no teu dia a dia de estar a descansar e o teu subconsciente está sempre a trabalhar. Estás a Claro, claro, entender? claro, claro. E eu acho, eu pelo menos vou sentindo isso, acabo por estar um pouco mais pelo podcast e pelo limitado, porque tenho que estar constantemente a divulgar o que se está a fazer aqui, mas sinto que também preciso tirar o máximo isso dentro do possível
porque consome muito e parece que nunca desligas completamente. Uhum. E lá está, era aqueles pormenores, no fundo era um bocado esse o objetivo da pergunta, era perceber um pouco, no fundo é simples a tua rotina, mas perceber isso Uhum. e também alguns pormenores que, como por exemplo a alimentação, que fazem a diferença e a recuperação pós-treino para no fundo estares o mais pronto possível Claro, para treinar. claro, claro. Última questão era no fundo projetares um bocadinho a época que agora começou. Uhum. Estamos mesmo em início da época para ti. Começaste em grande com o pé direito. Penso que não vais fazer a época de cross. Estás a falar que vais para estágio. Como é que são os próximos passos aqui da tua época? Isto mais a curto prazo, não é? E a longo prazo, qual é que é no fundo o teu, se puderes dizer, obviamente, assim, o teu grande objetivo assim de longo prazo? Ahm, Como eu te disse anteriormente, eu vou fazer agora um estágio de altitude, eu não vou fazer a época de cross porque optei, mesmo pela preparação, para o objetivo que eu tenho, o objetivo principal que eu tenho da época, a época de cross vai desvirtuar um pouco daquilo que é esse objetivo. Portanto, abdico, pronto, acho que, e acho que também um, e vou dizer o porquê que abdico das razões principais, e muita gente já me perguntou porque é que eu não vou fazer o campeonato nacional de corta-mato, porque hoje em dia o corta-mato não te dá rigorosamente nada. Ou és dos três primeiros num campeonato da Europa, ou se ficas em quinto, décimo quinto ou quadragésimo, é praticamente a mesma coisa. Em termos de marcas, não te dá nada. Em termos de federação, se ficares, se não estou em erro, nos 8 primeiros, tens acesso ao AFPA Elite, que é um nível da federação em que tu recebes uma bolsa mensal. Mas pronto, também ficar nos 8 primeiros é sinceramente, acho que é um objetivo muito difícil. E portanto, pá, optei por não fazer. Optei por não fazer porque não me ia acrescentar nada. Mesmo na minha preparação e mesmo futuramente não me vai acrescentar nada. Para o ano, acho que pode ser um objetivo que vou ter em mente, porque vai ser em Portugal e quero também ajudar Portugal e ajudar a seleção a ter um grande resultado no nosso país. Em relação ao resto da época, vou fazer então este estágio para depois preparar a pista coberta. Vai ser um estágio aonde? Vou fazer em Serra Nevada novamente. Mas vais ter grupo? Vais sozinho? Vou sozinho. Ok. Neste, Pela primeira vez. Pela primeira vez. Pela primeira vez. A minha namorada vai-me acompanhar 2 semanas e meia. Vai ter comigo lá depois. O que é um bom apoio, não é? Estar um mês sozinho em Serra Nevada a nevar iria ser um pouco psicologicamente um pouco duro, mas com a ajuda dela também vai ser um pouco mais fácil. Vai também estar lá, em princípio, outros atletas portugueses que eu me posso juntar. Mas pronto, não vou com o propósito de juntar-me a eles. Vão estar lá outras pessoas que eu me posso juntar, mas comigo não vai ninguém. Mas pronto, vou sozinho, vou, vou preparar a pista coberta. Depois começo as competições em janeiro. Tentar arrecadar o máximo possível de pontos para o ranking nos 5.000 metros, que é o meu objetivo principal da época. E só vendo nesse objetivo, se correr bem a pista coberta, possivelmente se calhar conseguir um campeonato da Europa de pista coberta, mas não é um objetivo principal. É só se eu neste momento
não tenho nenhuma marca em mente, vou só treinar e na altura depois verei como é que o treino se desenvolve e pensarei se calhar na marca que vou fazer. Mas neste momento é treinar, pista coberta, depois não sei se, ainda não falei com o meu treinador, não sei se vou ao Campeonato da Europa de Estrada, porque este ano pela primeira vez vai haver um Campeonato da Europa de Estrada com 10 km, meia maratona e maratona em Bruxelas, dia 13 e 14 de Abril, acho eu. E não sei se vou estar presente, mas se calhar era um objetivo, tendo em conta agora com esta marca, acho que era um objetivo bastante plausível e que se calhar iria ser bom eu ir a essa competição. Depois fazia uma quebra, porque a época é muito longa, fazia ali um período de descanso e atacava o ar livre com o objetivo sempre de ir ao Campeonato do Mundo, em Tóquio. Sim, parece um bom plano. Ninguém te vai ver então nas São Silvestres. Pá, não sei se é suposto dizer, mas vou ao São Silvestre de Lisboa. Não, Pá, já não vai aparecer lá ninguém. Corta. Pá, ainda não disseram os atletas presentes, portanto, fica aqui. Mas vens de altitude, ainda não vens a 100%, ainda não é, vens mesmo de altitude. Sim, portanto, sim. Ou chegas uns dias Chego antes. acho que é 4 a 5 dias antes. Chegas em pico. Mas opa, olha, acho que... e pera, objetivo a longo prazo, falta esse. Ok. Objetivo a longo prazo. É assim, o meu objetivo neste momento, com o novo ciclo olímpico, é ir aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Objetivo mesmo a longo prazo, e até tinha já falado na vez que vim aqui ao Tricast, que era esse o meu grande objetivo. E sim, acho que começar com o pé direito no primeiro ano do ciclo para os Jogos Olímpicos, acho que é muito bom. E acho que é continuar a trabalhar, porque tenho 3 anos e mais um pouco. E vieste a ir nos 5.000 ou nos 10.000? Isso é uma pergunta difícil, mas acho que não te sei responder agora. Mas o tempo dirá. Mas neste momento, nos 5.000. Neste momento, nos 5.000. Obrigado pelo podcast. Obrigado. Batemos aqui acho que boas perguntas. Acho que falámos, como eu te disse antes de gravar, não tentei focar tanto na parte do treino, porque isso, como tu também já disseste, obviamente podias passar, mas não existe segredo. Não existe. E tu disseste há pouco, acaba por ser muito do mesmo, e quem está por dentro sabe o treino que vocês fazem. Não há grande variação, está mesmo na consistência, na forma como, naqueles pequenos detalhes que existem, e depois no teu dia-a-dia. E na forma como pensas, que acho que uma pessoa ouve-te e percebe que tens as coisas na cabeça, tens o teu processo, e eu tenho quase a certeza que vais cumprir os objetivos que disseste aqui. Vais-te a ir aos Jogos Olímpicos, e quem sabe vais-te a ir aos Jogos Olímpicos já se calhar com um objetivo nos Jogos Olímpicos. Mas é o que tu dizes, é um bocado ir passo a passo, treino a treino, sexta após sexta, e caloria após caloria. E chegas lá e vais diminuindo a percentagem para o primeiro, até quem sabe chegar lá. Isso é um objetivo que acho que todo o atleta sonha com isso, não é? Mas eu acho que houve uma coisa que uma vez um atleta me disse, e eu fiquei com isto na cabeça. Esse atleta até já veio aqui ao Tricast. Vou dizer que foi o Isaac Nader. E ele disse uma coisa que até me ficou na cabeça, que é:
tu não podes pensar em ser campeão do mundo se ainda não foste campeão nacional, campeão da Europa, e depois só depois é que podes pensar em ser campeão do mundo e a seguir campeão olímpico. E isto tem tudo uma etapa. Não quer, eu neste momento nem me passa pela cabeça ser campeão olímpico ou ser campeão do mundo. Neste momento ainda tenho que ser campeão nacional, que o ano passado perdi com o Miguel Moreira. Portanto, ainda tenho que pensar em ser campeão nacional. Depois, estar presente num campeonato da Europa e sim, fazer um objetivo, ter um objetivo em mente. A seguir disso, campeonato do mundo. Este ano, pronto, como é campeonato do mundo, vou tentar também ter um objetivo em mente, tendo em conta a minha preparação e tudo aquilo que vou desenvolvendo ao longo da época. Depois sim, pensar mais à frente e só depois é que meto o objetivo na minha cabeça para Los Angeles. Olha, obrigado mais uma vez. Acho que valeu por esta hora. Acho que de certeza que depois do resultado temos aqui muita gente a assistir com curiosidade para te conhecer ainda um bocadinho melhor. E falta dizer o quê? Espero voltar ao Tricast. Espero voltar. É assim, ainda hoje estava a falar com o Alexandre Figueiredo e ele disse-me: o teu objetivo vai ser bater o recorde do Samuel Barata no Tricast. Ele já veio aqui 3 vezes. Não, o Barata veio cá 2. Vocês no outro dia estavam-me a dizer isso. Ele veio 2. Ele veio 2? Penso eu. Ele veio 2. Veio uma a falar do treino no Kenny e veio uma depois de bater a 1 hora. Tu igualaste o Samuel Barata. Então pronto, igualei. Agora vamos ver quem é que volta. Agora, espero, ele vai ter uma competição em breve, espero que corra bem. E estamos todos aqui a torcer por ele. E vamos ver se ele volta cá. Vá, um abraço, obrigado a todos também. E então até ao próximo episódio. Abraço. Tchau, tchau.